Vamos falar um pouquinho sobre esse caso do Douglas Souza, que repercutiu bastante na semana passada. Depois de tudo isso que aconteceu lá em relação ao Douglas Souza no Vibo Valentia, você acha que ele ainda tem mercado na Europa? Os times, como que os times se conversam numa situação dessas? Então, primeiro, Vanessa, o Vibo Valentia está considerando como abandono. Abandono, ele não joga por mais clube nenhum, ele está bloqueado na Federação Internacional de Voleibol. Então, não adianta querer achar que vai jogar por algum time, porque não vai. Ou volta para o Vibo Valentia com as sandálias da humildade, pede perdão e é reintegrado ao grupo, ou vai ficar fora e vai ter que participar de BBB mesmo, como estão falando, né? Porque na quadra, se a Federação Internacional aceitar, e tem todas as provas para isso, o Douglas está fora da temporada. E nem, dependendo do contrato que ele tem com o Vibo Valentia, que eu não sei os detalhes, ele não pode nem jogar jogos pela seleção brasileira se a competição estiver dentro do prazo do contrato. Então, no caso do Douglas Souza, ele ficaria sem poder atuar nesta temporada, é isso? Por outro clube, se for confirmado que ele abandonou o time? Isso, exatamente. Tá? E outra coisa, se ele tiver contrato, vamos dizer, até 2023, ele não pode jogar por outro clube que não seja o Vivo Valentia. Esse contrato tem que ser levado para a Federação Internacional quando ele é assinado. E isso passa a ser um documento contra casos como esse. Então, a hora que o Vibo Valentia entra com essa representação, ele está, de certa forma, preservando o contrato que o Douglas tem com eles. Ou você volta, ou você não vai para lugar nenhum. Situação complicada, hein, Cacá Bizocchi? E o que você tem ouvido aí de bastidores? O que você acredita no futuro do Douglas Souza? O Douglas é um grande jogador. O Douglas, quando ele surgiu, era um potencial enorme. Ele não conseguiu, no começo da carreira, administrar muito bem esse potencial, né? Ficou um pouco abaixo do que poderia render, mas, de repente, ele começou a jogar. É um atleta de ponta de nível internacional e precisa lembrar que ele é atleta, né? O cantor é cantor. Então, ele precisa preservar aquilo que ele é para que ele continue sendo prestigiado, continue tendo fama, continue sendo respeitado. Então, o Douglas precisa pensar como atleta. Pensando como atleta, ele é um baita atleta. Né? E aí sim, ele pode ter espaço em qualquer clube da Europa, qualquer grande equipe do planeta, mas ele precisa vestir a camisa de atleta. Vamos agora partir para o caso Douglas Souza, porque ficaram várias perguntas aqui dos nossos Golden Setters, Cacá Camur, que é membro aqui do nosso canal. Como funciona essa questão de contrato? Quando o clube não quer mais, dispensa o jogador. Quando o jogador não quer mais, é obrigado a ficar até o final da temporada? Então, Krika, quando o clube não quer mais, ele tem que honrar com o contrato. Então, o jogador é dispensado, ele recebe pelo contrato, e quando ele é dispensado oficialmente, ele está autorizado a assinar com outro clube, desde que o regulamento do campeonato permita, né? Então, é isso. Agora, o jogador abandonar, ele não está entrando em comum acordo, né? Mais uma pergunta aqui do Júlio César Souza. Cacau, o que diferencia o caso do Douglas Souza com o caso Simon? Então, eu não sei detalhes do caso do Simon, porque muita gente fala que ele tinha o contrato, que ele tinha que cumprir, que ele estava levando dinheiro do Cruzeiro. Eu não sei se existia alguma cláusula que ele podia sair. E eu deixo isso em dúvida, Júlio, porque o Simon não sofreu nenhuma punição. Ele pôde assinar o contrato na temporada seguinte e jogar sem impedimento nenhum. Então, se tivesse realmente ferindo o contrato, ele teria que ser punido, e não foi.
E hoje em dia a Federação Internacional ela preza isso, né? Ela preserva essa questão contratual. Então eu acho que o caso do Simon foi mais uma decisão dele que desagradou os cruzeirenses, e não que tenha tido alguma impossibilidade na rescisão do contrato, na mudança para outro clube.